que é preciso para ser feliz? Padre Zezinho respondeu isso numa canção que eu acredito que você conheça, porque é bem antiga e bem conhecida. O que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Eu acho que a genialidade dessa música é um pouco subestimada. O pessoal ouve ela pensando assim, é música infantil, música boa para catequese. Mas, gente, ela é profundíssima e profundamente evangélica. Eu sou o Padre Fernando Clemente, sou missionário do Sagrado Coração. Estamos começando mais um vídeo de comentário ao Evangelho do domingo. E o Evangelho que ouviremos nesse final de semana tem tudo a ver com essa canção do Padre Zezinho, que eu sempre me pego cantarolando e repetindo essas palavras, porque realmente aí está uma regra de vida, está o nosso norte, né? A bússola sempre aponta para o norte e a gente acha o caminho através dela, né? Então aqui também está um norte para nos ajudar a guiar no caminho da vida. Bom, gente, nós estamos chegando ao 6º domingo da Páscoa, né? E é sempre bom lembrar, né? O tempo pascal, por ser um tempo batismal, a gente sempre volta em temas que são fundamentais para a fé. E hoje a gente chega no tema que talvez é o mais fundamental de todos, né? Qual é o resumo do caminho de Jesus Cristo, né? Que a gente já cantou, já sabe, né? Amar como Jesus amou. Ouviremos João 15, versículos de 9 a 17. Como eu sempre digo, se quiser dar pause, né? João 15, de 9 a 17. Bom, é a continuação do Evangelho de semana passada, né? Na semana passada nós ouvimos Jesus falar que é a videira verdadeira e que nós somos os ramos, né? E agora a gente vê o que vem logo depois disso. Então vamos ouvir o Evangelho e aí em seguida a gente comenta, tá bom? Naquele tempo, deixa eu desligar aqui que a Siri ligou, não sei porquê, tá doida aqui. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vos concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Gente, assim, hoje em dia, eu acho que um dos tipos de literatura que mais faz sucesso é a literatura de autoajuda. Aliás, eu acho que sempre fez, né? Eu não tenho nada contra. Mas eu acho que isso é muito sintomático, porque revela algo do nosso jeito de viver a vida.
basicamente, quando nós procuramos livros de autoajuda ou livros de psicologia, quando a gente tem contato com outras espiritualidades, outros jeitos de entender, né, a vida, a gente sempre vai chegar em algum momento a encontrar algumas regras para se viver bem, para se ter paz, para se ter felicidade, para se ter saúde, né? Basicamente é essa a nossa preocupação de vida e a gente quer achar caminhos, né? Em algum momento da nossa vida a gente se preocupa com isso. Eu lembro que quando eu morava no Equador, eu tive contato com uma cultura interessantíssima, né? Muito rica, que é a cultura Inca, que ainda subsiste por lá, né? E eles tinham uma expressão muito interessante, né? Que é o sumac causai, na língua quechua, que posso estar enganado, mas acredito que signifique o bem viver. Então eram várias normas assim para se viver bem. Todas as culturas a gente encontra isso, né? A lei, né? A lei escrita, inclusive, está muito relacionada com isso, com a nossa busca de viver bem, de conviver bem. Pois é, o povo de Deus se ufanava, isso é uma coisa interessante, de ser o melhor povo de todos, porque, e isso está registrado no Antigo Testamento, né? Nenhum outro povo tinha recebido de Deus uma lei tão perfeita e tão certeira para se chegar ao bem viver, para se chegar à paz, à felicidade e à saúde. Então, isso era um dos motivos pelos quais o povo de Deus tinha verdadeiro orgulho da lei de Deus, né? Bom, muito naturalmente, quando eu falo lei de Deus ou mandamentos de Deus, é provável que você imediatamente pense nas 10 frases que Deus disse a Moisés, né, que nós passamos a chamar de 10 mandamentos. E sim, né, essa talvez seja a coisa mais fundamental, mais nuclear da lei que o povo de Deus recebeu, e essa, portanto, consistiria na, por assim dizer, lista de coisas para se fazer, para se ter paz e felicidade. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar os... Bom, no Antigo Testamento está lá guardar o sábado e festas de guarda e por aí vai, né? Os mandamentos que você se lembra. Só que o que começou a acontecer no Antigo Testamento? Procurando agradar a Deus, os estudiosos da palavra de Deus lá no Antigo Testamento, eu estou falando de coisas de 3, 4 mil anos atrás, começaram a pesquisar os outros livros da Bíblia para ver se Deus não tinha deixado outros mandamentos também, né? E por que eles faziam isso? Para melhorar, né, essa experiência de ter uma vida mais plena, mas também por medo. Medo do quê? Do castigo. Então, havia, né, reinava assim, em muitos ambientes essa imagem de Deus que é um patrão, né? O patrão, ele pode dar uma justa causa, uma demissão por justa causa a qualquer momento para o seu funcionário se ele pisar na bola, feio, né? Assim o povo via Deus como se fosse alguém que se irritava muito fácil, né? Um Deus com um humor instável e que se eu pisasse fora da linha, ele descia a mão na gente, né? Então, por via das dúvidas, todo mundo sabia os 10 mandamentos, mas vai que a gente está fazendo alguma coisa sem perceber e que está irritando o homem lá em cima. Então os rabinos, né, os estudiosos, foram juntando tudo que eles entendiam como mandamento e, além disso, foram esmiuçando alguns mandamentos, criando algumas outras regras também, para evitar que nenhum dos 10 mandamentos fosse sequer, nem um pouquinho as pessoas desobedecessem aqueles 10.
A ideia era mais ou menos como se fosse assim. Tá aqui os 10 mandamentos, é isso aqui que a gente tem que fazer. Então, para a gente a gente precisa criar um sistema que impeça a gente de pecar contra qualquer um desses 10 mandamentos. Então a ideia era, foram sendo feitas outras regras, outras leis, como se fosse uma cerca em volta dos 10 mandamentos, né? Era essa um pouco até a comparação que os rabinos daquele tempo usavam. Só que esse trabalho, gente, resultou num compilado de 613 mandamentos. Isso sem falar dos costumes. Aliás, aqui tem um livro interessante, de repente se você se interessa, que é isso aqui, ó, a Torá Oral dos Fariseus. Além da palavra de Deus escrita, tinha muitos costumes que eram orais, né? É um livro bastante bom, né? Qualquer coisa depois deixa aí nos comentários, se quiser mais informações eu passo aí o autor, etc, né? Então veja, gente, 10 mandamentos de repente virou 613, fora os costumes, né? Então, se eu perguntasse para você agora, assim, né, de bate pronto, qual que é o quarto mandamento da lei de Deus? Provavelmente você vai pensar um pouquinho. Talvez tenha aí alguém que tenha uma memória prodigiosa que já vai falar direto, né? Se eu perguntasse quais são os 10, né? Ou perguntasse se é salteado. Então a gente, veja, às vezes a gente sabe, né, o conteúdo, o espírito da lei, mas a gente não lembra, às vezes, na ordem direitinho, às vezes dá uma gaguejada. Agora você imagina guardar 613. Então, quando Jesus vem ao mundo, era um pouco esse o substrato, né? Era um pouco esse o ambiente. De maneira que, então, com tantos mandamentos, não era raro que as pessoas, às vezes, entrassem em disputas, assim, discussões, né, teológicas, né, para saber, mas desse mundo velho de mandamento que a gente não dá conta de lembrar tudo, será que não tem um que é mais importante que eles todos, para a gente focar nele, para ele ser o nosso norte, né? Então, havia muita discussão no tempo de Jesus. Tinha muitos fariseus e doutores da lei que diziam que sim, tem sim um mandamento que é o mais importante de todos, e esse ninguém pode transgredir de jeito nenhum, nem em pensamento. Aí todo mundo perguntava, e qual é que é? Naquele tempo eles respondiam, ora, o mandamento que até Deus obedeceu. Qual que é o mandamento que Deus obedeceu? O mandamento de repousar no sábado. Ora, no 7º dia Deus descansou, quer dizer que ele obedeceu aquele mandamento, então esse é o mandamento que todo mundo tem que obedecer, porque se até ele obedeceu, quem é que é nós para querer achar que pode, né? Então, você está percebendo que só nessa introdução tem muitas coisas no pensamento de Jesus que começam a conflitar com essas ideias? Né? E é curioso que daí, dentro desse contexto todo, lá um dia, em Marcos, eu anotei, Marcos 10, um dos discípulos de Jesus pergunta, né, mestre, o que devo fazer de bom, né, para entrar no reino de Deus, né? O jovem rico que pergunta isso para Jesus. E Jesus dá 6 mandamentos para ele, né? Para honrar pai e mãe, amar a Deus sobre todas as coisas, os mandamentos ali que se referem à convivência. Então, olha que interessante, de 613 mandamentos, Jesus, naquela altura do Evangelho, resume todos eles em 6 mandamentos. E o curioso é que nenhum desses 6 é aquele mandamento que os fariseus achavam que era o mais importante, né? Jesus focou nos mandamentos que se relacionavam à convivência com os outros seres humanos, né? Mais para frente, em Marcos 12, um outro se aproxima de Jesus e pergunta, mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Quer dizer, ele já foi ali, né, no olho da pergunta. Essa era a grande discussão que havia, né? E aí Jesus, de 6 mandamentos, ele fecha em 2 só. O primeiro mandamento é este, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Nisso se resume toda a lei e os profetas. Jesus fala. Então, era 6, agora virou 2. Só que no evangelho de hoje, que a gente acabou de ouvir, Jesus ainda resume mais, para ficar ainda mais fácil. 1 mandamento. Isto vos ordeno, disse Jesus, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, o maior de todos os mandamentos, aquilo que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, é amar a todos como Jesus amou. Se um pouquinho antes Jesus falou para a gente amar o próximo como a nós mesmos, agora ele dá um passo a mais. Não basta amar como nós mesmos, é preciso amar como ele amou. Como é que ele amou? Essa é uma pergunta interessante que a gente já volta a ela. Se, portanto, amar como Jesus amou é o principal e maior de todos os mandamentos, esse é o mandamento de Jesus, então como é que ele amou, né? Essa é uma questão que perpassa a nossa vida toda, sabe, gente? Porque falar assim, como Jesus amou, em uma frase ou numa ideia, eu acho que a gente correria o risco de estar sendo um pouco superficial, né? Como Jesus amou até a morte. Tá, mas o que isso significa na prática? O modo de Jesus amar é muito plural, né? Ele é multifacetado. Se a gente vai olhar os evangelhos, nós vamos encontrando na prática como é que Jesus amava. E isso depois vai ficar mais claro em alguns momentos da vida de Jesus, que já já a gente vai falar. Mas com isso eu gostaria de frisar o seguinte, gente. Saber como Jesus amou, para então a gente tentar amar como Jesus amou, é um exercício para a vida. E mais, é um exercício constante. E mais, é um exercício que a gente tem que sempre recomeçar. Porque às vezes a gente desanima, às vezes a gente erra, às vezes a gente chuta o pau da barraca. Então é sempre preciso recomeçar. Se amar sempre não é possível, por outro lado, recomeçar, isso sim, sempre é possível. Então, como descobrir o jeito que Jesus amava? Aí está a importância da aproximação com a palavra de Deus. A importância com o contato com os evangelhos. Se a gente quer saber quem é Jesus, gente, não é o vidente tal, X ou Y, que diz que está conversando com Jesus agora, que vai nos dizer quem é Jesus. Quem vai nos revelar são os evangelhos. É por isso que esse exercício de lermos sempre a palavra de Deus, de sempre ouvirmos os evangelhos, de tentarmos entender, de fazer isso que a gente está fazendo agora, partilhar a palavra, é fundamentalíssimo, é uma coisa que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. A gente poderia abrir mão de qualquer outra coisa, mas de se alimentar da palavra e do corpo e sangue de Cristo na Eucaristia, isso é fundamental, né? Não por acaso que o Concílio Vaticano II fala que a liturgia, né, a Eucaristia, é o centro e o cume, né? É o ponto mais alto da vida cristã. Então a gente precisa entender isso, né? Nós, quando vamos para a Eucaristia, nos alimentamos de duas mesas, né? A mesa do corpo e sangue de Cristo, que talvez é a mais evidente, né? Mas também a mesa da palavra. Isso também é alimento. E é dali que a gente se nutre para entender como é que Jesus amava, para dali, alimentados da palavra e do corpo de Jesus, lá fora tentarmos viver do jeito que ele amou. É disso que se faz a nossa fé, de prática, de ouvir e praticar, de contemplar e trazer para a nossa vida. Na nossa congregação, nós somos missionários do Sagrado Coração, né? Tem uma expressão que eu gosto demais e cada vez mais eu fico mais apaixonado. Nós falamos mais de espiritualidade do coração do que simplesmente de devoção ao Sagrado Coração. Por quê? Qual que é a diferença? Quando a gente fala de espiritualidade do coração, a gente está falando justamente desse exercício, de olhar para o coração de Jesus, ou seja, olhar como Jesus amava.
para tentar fazer o nosso coração semelhante ao dele. Por isso que a espiritualidade do coração, porque esse coração é ao mesmo tempo o coração de Cristo, que a gente contempla, e o nosso coração, que a gente tenta alargar para que fique do tamanho do coração de Cristo. Uma criança, uma vez, ao olhar para a imagem do Sagrado Coração, perguntou para o padre: Padre, o coração de todo mundo fica dentro do peito, por que o coração de Jesus fica para fora do peito? Né? As imagens do coração de Jesus geralmente são assim, é o coração de Jesus para fora do peito. Né? O padre não sabia o que responder, virou para a criança e perguntou: por que você acha que o coração dele está para fora? A criança parou, coçou a cabeça, né? Falou: padre, eu acho que é capaz que o coração dele é tão grande que não cabe no peito. Tá aí, isso é a espiritualidade do coração. Quisera Deus que todos nós tivéssemos um coração que não coubesse no peito, né? Nem o coração de Jesus. Então, olhe, como Jesus amava, é um exercício constante, alimentando-se da palavra dele. Mas tem alguns aspectos que eu anotei aqui que eu acho que seria importante, né? Eu acho que talvez a coisa que mais emblemática do jeito de Jesus amar é a capacidade dele se colocar no lugar do outro. Eu acho que como Jesus amou é aí que tá. Sabe por que isso é muito importante? Porque veja, se eu penso simplesmente assim, eu vou tratar o outro do jeito que eu gostaria de ser tratado. É uma coisa boa? Claro que é, né? Mas será que é suficiente? Eu acho que isso é um primeiro degrau. Jesus convida a gente a amar um pouco mais. É se colocar no lugar do outro. E sabe por que isso é um degrau a mais? Porque, veja bem, suponhamos, vou pegar um exemplo bem bobo. Vamos supor que você acorda com um mau humor terrível, né? E você gostaria que de manhã ninguém olhasse na sua cara por pelo menos meia hora. Depois você começa a raciocinar como um ser humano, né? Ou um bípede, um mamífero racional. Então você pensa assim, bom, e esse é o jeito que eu gostaria de ser tratado. Que ninguém venha falar na minha cabeça até dar meia hora depois que eu acordei. E aí a gente começa a tratar os outros desse jeito, porque é assim que gostaria de ser tratado. Mas o outro com quem eu convivo, de repente é justamente o contrário. É a pessoa que acorda, bom dia sol, bom dia dia, e que quer que as pessoas o tratem assim. Então se percebe? O esforço de amar de Jesus é sair de si. Não é simplesmente tratar o outro do jeito que eu gostaria de ser tratado, mas entrar no mundo desse outro, né? Tentar entender os valores dele e tratá-lo como ele mesmo gostaria de ser tratado. Olha só que interessante. Se colocar no lugar do outro. E isso que eu percebo que Jesus fazia o tempo todo, né? E fazia de uma maneira muito terna, muito respeitosa. Me chama a atenção quando, por exemplo, você reparou que em muitos milagres de Jesus ele pergunta para a pessoa: o que queres que eu faça por você? A gente pode pensar, o homem é cego, chegou lá chamando Jesus: o que queres que eu te faça? Né? Eu tô aqui, Jesus, se o senhor quiser jogar truco comigo, é um negócio que eu gostaria. Não, né? Na nossa cabeça é óbvio, se o homem é cego, ele quer ser curado. Mas não, Jesus pergunta: o que você quer? Ou seja, é como se ele estivesse perguntando: como você gostaria de ser tratado? Pois é assim que eu vou fazer. Senhor, que eu veja. Então Jesus falava: que seja feita conforme a sua fé. Senhor, que eu seja purificado. Eu quero, fica purificado. E assim outros tantos, né, milagres. Amar como Jesus amou, entre muitas coisas possíveis de se afirmar, uma delas é essa: aprender a se colocar no lugar do outro. Tratar o outro do jeito que o outro precisa ser tratado. Mas não só isso, né? Também vai na direção de não esperarmos que o outro faça isso com a gente. É ter um amor desinteressado. O amor faz bem, em primeiro lugar, para o que ama, né?
amarmos pensando que a recompensa de amar é amar e só. E não ficarmos esperando que o outro venha nos amar primeiro para só depois a gente amar. Ter a iniciativa, né, diante das pessoas com quem a gente convive, tentar entendê-las. Às vezes convivemos com pessoas difíceis, encontramos com pessoas do nosso trabalho, em qualquer lugar, que às vezes tem um gênio complicado, pessoas que são ácidas, que são venenosas, né? E tentar entender por que essa pessoa é assim. E, acima de tudo, apesar do não amor dos outros com relação a gente, fazermos o esforço de não deixarmos que o azedume do outro nos faça azedos, que a amargura do outro nos faça amargos, que a maldade do outro não nos faça maus, né? Insistir no amor, como diz Paulo, não se cansar de fazer o bem, porque é bom ser bom, né? No fim, mais pro fim, pro Evangelho, Jesus fala que Ele nos diz essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Olha que curioso, Ele não fala de felicidade, Ele fala de alegria. Alegria é ter riso, né? Leveza, é ter uma vida gostosa. Para Jesus, o caminho para se ter uma vida com riso, sorriso, uma vida gostosa, apesar das dificuldades que todos temos, é aprendermos a amar, né? Isso vai fazendo da gente melhor. Eu ouso dizer que se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que é amor, aliás, a segunda leitura desse domingo fala justamente isso, né? Deus é amor. Se somos feitos à imagem de um Deus que é amor, nós só seremos seres vivos de fato quando aprendermos a amar. Enquanto não começamos a amar os outros, a sermos pessoas mais alegres, mais leves, a nossa vida ainda não começou direito, sabe? E isso que eu fico refletindo muito, né? Como que às vezes algumas correntes de espiritualidade que há hoje, né, fazem com que as pessoas fiquem tristes o tempo todo e com medo de Deus, com medo do castigo iminente, né? Uma espiritualidade que se diz cristã, mas que se faz só de dor e sofrimento. Espiritualidade sombria, né? Tem muita gente por aí, né? E que tenta convencer os outros ainda disso. Quando o Evangelho é tão claro, né, sobre isso, que a vossa alegria se torne completa ao viver o amor. É o Evangelho, Jesus falou. E mais do que isso, ele ainda acrescenta dizendo: eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu patrão faz, eu vos chamo amigos. Você lembra que no início eu falei que o pessoal lá no Antigo Testamento olhava para Deus como se fosse um patrão, né? Um patrão que tem que ser agradado, senão ficava bravo, um patrão que tem que bater meta de mandamentos cumpridos naquele dia, senão ele descontava no final do mês no pagamento em graças? Pois é, Jesus desmonta essa ideia falando: eu não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Olha que dois mundos diferentes, né? A lógica do patrão, a lógica da servidão e a lógica do amigo. Se a gente fosse só servo, empregado de Deus, veja bem, o empregado ele não tem que ser amigo do patrão. O empregado muitas vezes está preocupado simplesmente em aturar o seu trabalho, às vezes, né, para receber o seu salário no fim do mês. Ou seja, o empregado preocupa-se consigo mesmo, só. O amigo não. O amigo é justamente o contrário. Ele se preocupa com a gente. Ele não se preocupa só consigo mesmo. Amigo que é amigo é assim. Na hora que a gente precisa, a gente descobre quem que é amigo da gente, né? O servo, né, a relação com o patrão, ela é uma relação de medo, de dever e de punição. A relação do amigo é uma relação de prazer, é uma relação que nos refaz. E acima de tudo, por último, a relação com o patrão, a relação de servo, é a relação de obrigação. Eu tenho que estar lá, tenho que bater cartão tal hora tenho que sair. A relação com a amiga é da gratuidade, não tem horário. Então, Jesus se aproxima de nós, nos ensina a amar como Ele amou, pede que a gente faça isso se queremos aprender a ser felizes, né? A termos alegria. E fala: eu estou aqui como amigo de vocês.
Já vos considero meus amigos, não vos considero servos. Ou seja, não tenham medo de mim. Eu não sou um patrão que vai ficar cobrando de vocês coisas o tempo todo. Eu sou um amigo. Puxa vida, que bom seria se a gente aprendesse isso, né? Vou terminando que eu já falei demais. Mas eu acho que a partir disso tudo que nós refletimos, a gente poderia levar para essa semana uma prática, né, da palavra. Se a gente nessa semana tentasse fazer o esforço de amar como Jesus amou, sabe? De olhar para os outros, em primeiro lugar, se é uma pessoa que te irrita, fazer o esforço de não se deixar levar pela irritação, né? Olhar para a pessoa. Se você conseguir fazer isso, de não se irritar, de não alimentar o ódio em você, de não sair murmurando, ai, de novo essa pessoa vem falar nisso, encher minha cabeça de novo. Se você conseguir não fazer isso, já é amar como Jesus amou. Já conseguiu dar um grande passo. Um segundo passo que você pode dar, todos nós podemos, é o de tentar entender o mundo dessa pessoa. Por que ela é ranzinza? E, se possível, tratá-la bem. Fazer algo pelo bem dessa pessoa gratuitamente. Pergunto para você, quando foi a última vez que você fez um ato de amor por uma pessoa, uma generosidade de graça, sem esperar nada? Um presente que deu, um favor que fez, sem esperar nada em troca. É bom que a gente também se lembre que Jesus nos manda amar a todos, inclusive os inimigos, né? Mesmo essas pessoas, nós precisamos fazer o esforço de ir ao encontro delas de uma maneira amorosa. Jesus nos chama amigos. Esse também poderia ser um jeito de dizer que é o jeito de Jesus amar, através da amizade. Que bom seria se nós, ao longo dessa semana, tentarmos ter uma postura amigável. É diferente da postura armada. O outro chega, a gente pode pensar assim, ela vem de novo, e do jeito que vem para pedir coisa, com certeza, porque nunca vem aqui a murmuração. E se ao invés disso a gente tentasse baixar as armas, ter uma postura amigável, ouvir, né? Se não concordar, mas manter a paz interior. Porque se a gente olha para a pessoa que é maldosa e dentro da gente já vai se irritando, a maldade do outro está te fazendo mal. Toda vez que a gente reza o Pai Nosso, a gente termina dizendo, mas livrai-nos do mal. Mas é mal com L, não mal com U. Quer dizer, livrai-nos da maldade. Ou seja, que a maldade do outro não me faça mal, né? Então, eu acho que esse é um bom caminho, né? E é o caminho, é o mandamento de Jesus, né? Quando ele, no lava-pés, que é o grande gesto de amor, né, antes da cruz, e que João coloca em substituição à Eucaristia no Evangelho dele, né? Ele está nos dando essa lição, se colocando em uma posição inferior, entendendo o mundo do outro, servindo o outro. E nos ensina que ao servirmos, nós não vamos estar sendo bobos, nós não vamos estar sendo trouxas. E isso é o que muita gente pode falar pra gente, né? Nossa, você é um banana de ficar fazendo... Nossa, mas por que você trata bem essa pessoa? Por que você fala bem dele ainda? Né? Ora, a gente tenta ser bom porque o nosso mestre é bom e porque é bom ser bom. Faz bem. Eu acho que isso fisicamente faz bem pra gente, sabe, gente? Quando a gente começa, eu falo por experiência mesmo, porque eu não sou... Falando assim, você pode achar que eu sou a pessoa mais bem resolvida do mundo. Eu não sou, não. Eu sou uma pessoa ruim de conviver. Quem me conhece sabe. Mas eu percebo que em mim, quando eu começo a ficar muito reclamão, amargo, reclamando de tudo, eu vou me fazendo mal, né? Então, não é bom. Então, fazer o esforço contrário, né? De sair de si. Eu acho que aí já seria um bom caminho. É sempre bom voltar ao mandamento do amor e amar como Jesus amou. Termino. Que essa semana possa ser uma semana de aprendizado na escola do amor e que o nosso coração possa ficar do tamanho do coração de Jesus.
Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.